O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix! Tá, mas agora bora pra abertura. Episódiozinho mais curto, só pra começar a voltar pro ritmo. Abemos um novo Papa. O Vaticano escolhe o sucessor do Papa Francisco. I'd like to be Pope. That would be my number one choice. Tomar no cu, cara. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, publicou na rede social dele uma foto que parece ter sido feita por inteligência artificial, onde ele aparece vestido como Papa. Puta que pariu, Marquinho! All we have to do is flood the zone. Every day we hit them with three things. Some Catholics were not so happy about the image of you looking like the Pope. Oh, I see. You mean they can't take a joke? You don't mean the Catholics, you mean the fake news media. Ele meteu essa. A fumaça branca que indica que a Igreja Católica não está mais vacante. Habemus Papam. Eu sou Voldemort. Cardinalem Prevost. Prevost. É o primeiro Papa dos Estados Unidos. É o cardeal missionário no Peru. Eu não diga nada. Da ordem dos agostinianos. É um religioso, assim como Francisco era jesuíta. Leão 14 mesmo. Leão 14. Então. Olá a todos, eu sou o Leão. Cala a boca! É evidente que ele criticou o Trump na questão dos migrantes e deixou muito claro que essa não é a posição dele. Ele não gosta do Trump. Ah, mas lá, ninguém gosta. O fato de adotar o nome de Leão XIV, porque o Leão XIII foi o Papa da classe trabalhadora, foi o Papa que criou a doutrina social da Igreja. Foi um Papa o primeiro a criticar, não com a contundência que outros papas posteriores fizeram, principalmente Francisco, mas a criticar o sistema capitalista. Ele falou, essas relações, elas não são justas, pelo contrário, elas estão esmagando a classe trabalhadora. Promulga, em 15 de maio de 1891, a encíclica Rerum Novarum, das Coisas Novas, na qual debate as condições das classes trabalhadoras e denuncia a concentração da riqueza nas mãos da burguesia e a pretensão dos socialistas de querer suprimir a propriedade. Assim, sua iniciativa lhe rendeu, entre os fiéis, o sobrenome do Papa dos Trabalhadores. A Igreja sustentava a ideia de que era necessário auxiliar os trabalhadores, em sua maioria entregues à mercê de seus senhores ávidos de ganância e insaciável ambição. Eu acredito que ele é fiel ao Evangelho. Ele é responsável de suceder Francisco, sucedendo Pedro. O carinho dele pelo povo do Peru. E a gente diria, ele é latino-americano. Ele foi bispo e ficou muito tempo no Peru. Bispo nomeado pelo Papa Francisco. Foi criado cardeal pelo Papa Francisco. E o Peru é o berço da teologia da libertação. Já estão circulando fotos mostrando o Papa Leão, enquanto bispo no Peru, andando a cavalo no meio das enchentes, cuidando do povo. O movimento ultraconservador americano, aquele que está pela sustentação do governo Trump, passou a atacar já o Papa Leão XIV com uma extrema violência, chamando de marxista, comunista, marxista-leninista, woke, progressista. Quando Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus e fazemos Jesus ser o que nós queremos. Entendeu? E não sermos o que ele quer de nós, solidários, fraternos, irmãos de todos. Aí, ó. Medo e delírio em Brasília. Veja, vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fala, seu Medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 26 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora.
Medo e delírio na UTI. Olá, sentiram minha falta? Não, claro que não. E tomar no cu, Heleno? Não. Vai tomar no cu, sim. Sim. Então tá, obrigado. Obrigado. Tô de volta, senhoras e senhores, e quem ouviu a nossa última publicação sabe do motivo da minha ausência. Quem puder, pelo amor de Deus, se vacina, hein? Mas então vambora. Lá no Twitter... É Twitter o nome, tá? E no Blue Sky a gente chegou a prometer um episódio sobre Gaza. Boa parte do roteiro já tá feito, mas vai ser um daqueles episódios complicados, com e sem tradução, cheio de vídeo pra minotar, pra traduzir, os caralho é quatro. Então... Calma, por favor! Tô melhor, tô melhorando, já tô bem pra trabalhar um pouquinho, mas tem que pegar leve ainda o tempo. Vagabundo. Então isso aí deve ficar pra semana que vem. Nessa semana vamos com um episódio, digamos, mais fácil. Mais ou menos. E vai ser uma semana de episódios solitários. Solidão dos idosos. Não entendi. É o que dá pra fazer por enquanto. Vagabundo. Eu passei uma temporada internado e o Bolsonaro passou uma temporada na UTI. Depois de uma cirurgia... Difícil. Cada vez que você faz um trauma cirúrgico, aquilo ali gera inflamação no peritônio e aquilo pode começar a gerar tecido cicatricial colando uma alça intestinal na outra. E essa doença é uma doença horrível, porque quanto mais opera, mais cicatriz dá, tá? O Bolsonaro tá na 6ª cirurgia desde 2018, tá? O prognóstico dessa doença é horrível. Ela não tem cura. Quanto mais opera, pior fica. E se não opera, o cara não reverte. Existem estudos que mostram que a partir da 6ª cirurgia, aí é que o negócio complica mesmo, tá? E dia desses, o Carlos disse que o pai tava sem atividade intestinal fazia 2 semanas. Anos, nada sai do anos, nada sai do anos. Agora você imagina só que a desgraça do Bolsonaro é, afinal... A questão do cocô. Que ironia maravilhosa. Disso a gente fala mais pra frente. E com números, senhoras e senhores. Que nojo! Bolsonaro ficou na UTI 21 dias depois da última operação. Uma operação de barriga aberta de 12 horas nunca é coisa boa. Não tem como. Como dito, essa foi a 6ª operação na barriga dele. E tudo isso como consequência da facada lá em 2018. Gente, vamos combinar que esse negócio de facada fake não existe, né? Concordamos! Mas voltando pro presente, a UTI do Bolsonaro parecia tudo menos uma UTI. E o Bolsonaro, assim como o Trump, só que mais pobre, agora tem uma linha de produtos. Olha só esse trecho do episódio 20 de 2025. Flashback. Tô aqui pra falar um pouquinho das camisetas da Lucinha. É isso aí. Isso aqui é um algodão penteado. Puta que pariu. Sem remuneração. Bolsonaro Store, uma loja que vende produtos do ex-presidente. Puta que pariu. Sem remuneração. E é pra manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro, é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Puta que pariu. Sem remuneração. Lembrando que o nosso espumante é produzido na região de Farroupilha. Navios Bolsonaro e o Milton a gente brinda assim: não quer ir preso, é só não roubar, não matar e não furtar. Puta que pariu. Sem remuneração. Você já imaginou ter nomes como Rafael Nogueira, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, Gustavo Gaia, com os seus professores, reunidos em um treinamento que mais parece uma universidade conservadora? Um pesadelo. Essa é a missão do Prepara Brasil. Um treinamento completo para você aprender com esse time incrível de pessoas a se defender da esquerda. Caralho! Sem remuneração. Tô aqui para te convidar a fazer parte da formação conservadora. Sem remuneração. Com capacete Blato de grafeno, você garante sua liberdade e segurança. Assim como eu, esse é 100% brasileiro. Caralho, Marquinho! Sem remuneração. Chegou ao mercado o novo perfume promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado de Mito. O perfume amadeirado tem 100 ml e é vendido por R$ 197. Perfume de Bolsonaro esgota em 6 horas na pré-venda. Sem remuneração. É Botinas Bolsonaro.com.br. Bota sandálias e tênis com o nome Bolsonaro. Tênis e botinas Bolsonaro. Sem remuneração. Coitado! Teu cu! Eles estavam lançando naquela época as botinas Bolsonaro. E aí eles pensaram alguma coisa mais focada no agronegócio que tivesse a parte de tecnologia. Então por que não pensar nos drones, né? E compartilhou todos os desejos que ele tinha de levar um equipamento com a marca dele pro agronegócio. Além disso, o Eduardo Bolsonaro ainda tem uma livraria. A flashback. Pois é, como vocês viram aí, um desses produtos é um capacete de moto. O artigo de segurança que ele sempre fez questão de não usar. Não sabia diferenciar um capacete de um pinico. E aí aquela famosa rádio lá de Bauru fez a, abre aspas, super live do capacete. E a desgraça começa com um comercial que se repete por uns 10 minutos. Resistência, leveza e tecnologia na sua cabeça. Não é qualquer capacete. Esse eu uso. Comprando pela internet, você poderá ser um dos 3 sorteados, onde entregarei pessoalmente o capacete na sua cidade. Acompanhe, fique ligado, pode ser você. Isso não é compostura de presidente da República. E olha quem que abriu a live. Todo meu amado Brasil, todos que nos assistem também de fora do nosso país, uma honra muito grande. Tomar no cu, cara. Pois é, ele mesmo. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Provavelmente num dos aposentos da mansão dele, paga de forma Extremamente fácil.
senador Flávio Bolsonaro quitou antecipadamente uma mansão de R$5.970.000. Atrás do Flávio tem uma estante com alguns objetos e livros. Tem muita coisa que eu assino, eu leio e emento apenas. É um montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Com destaque para 2 menorais. E o Flávio não é judeu, né? Que estranho, hein? Mas essa galera tem esse lance esquisito com Israel. A gente deve falar de Israel num episódio futuro aí. Mas você vê que os caras não estão bem quando os aliados que sobram são Trump, Milei, Bolsonaro, Orbán e Quetais. E também, do lado do Flávio, no chão, apoiado na parede, um grande quadro de um... leão! Mano, corra, rapaz. Nesse caso não é um Milei, não. É um leão mesmo. Mais um símbolo ligado a Israel. Porra, libera logo essa fimose aí, Flávio. Desculpe. A nossa marca Bravo Grafeno começou a pré-venda há um mês e, como prometido, hoje, dia 22 de abril, nós vamos realizar, ao final dessa live, um sorteio onde 3 pessoas vão ser tiradas aqui no papelzinho. Aqui o voto é impresso, não tem o voto eletrônico não, é no papelzinho. Vai tomar no cu, bicho. O cara come papel. E olha a ideia de auditoria que esse sacripanta tem. Auditoria ao vivo na frente de todos vocês. Você imagina uma live contando votos de eleição, um por um. Ah, esse aqui foi pro Lula, esse aqui foi Ciro Gomes, esse aqui foi o Bolsonaro. Porra, puta que pariu. Então, pessoal, vamos começar aqui a chamar essa mesa brilhante de ilustres pessoas queridas. A mesa tava brilhante mesmo, deram uma encerada bonita, tampo de vidro preto, dá até pra ver o reflexo da estante. Mas não é disso, claro, que o Flávio tava falando. Quem será que era o primeiro convidado? E eu começo aqui pelo meu irmão, o Carlos Bolsonaro. Tá de sacanagem, né? Sei que tem muitos fãs seus aqui. Você tá falando sério? Que gostam muito das suas pequenas patadas, de vez em quando acontecem nas redes sociais, né? Aquelas, como é que é o nome? Aquelas tramontinadas, né? Que só você sabe dar. Às vezes aquelas coisas meio enigmáticas, mas que você acaba atingindo o objetivo. Sérgio, aparelhos de escuta, brinquedos de peto, palóce não, rede, alicate, boneco Chuck, tucanos, biografia, socialismo, liberdade, Mary Poppins. Porra, meio enigmáticas é foda, hein? Se bem que já teve gente traduzindo essas referências aí do Carlos, hein? Eu queria aqui com muita honra convidar o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Ih, rapaz. Não, brother. Então o Nelson hoje tá aqui substituindo a altura o meu pai. Quero chamar o Pitoli, esse grande amigo nosso. Como sempre, você sintoniza quando eu tô na Auriverde com o Pitoli, um cara fantástico. Tô por aqui, Flávio. Tô por aqui, Flávio. Agora qual é que o... Então eu queria chamar o outro, o 03, né? Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos também. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Eu já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Eduardo, ainda não? Então daqui a pouquinho ele entra aqui, Pitoli. I'm a little bit nervous. E bora com o filho mais esquisito. A maior parte do tempo quem fica com ele é a Michelle, que tá cuidando dele de uma maneira excepcional. Ela tá ali, uma leoa, tomando conta de quem pode, quem não pode, tá, certamente, porque... Presta atenção que é importante, pessoal. Se ele falar muito, entra ar para a barriga e a barriga acaba dilatando, isso atrasa a recuperação dele. Pois é, era pro Jair falar o menos possível, mas o cara não faz todo o possível pra lidar com as consequências da facada. Ele mesmo já confessou que come mal. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel, comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que lamento. Contrariando os médicos. Teve motociata que não era pra ele estar numa moto, mas... E aí, lamento, quer que faça o quê? E lembra que a gente prometeu trazer números sobre a bomba fecal ambulante, né? No, God, please, no! Então hoje é o 8º dia, ele chegou lá, o pessoal falou pra mim que chegou lá muito inchado, muito inflamado, com muita retenção de líquido. Cocôzinho. E ele já perdeu hoje, depois do 8º dia da cirurgia, mais de 10 quilos em relação àquela inicial, ou seja... Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O peso dele tá se aproximando do peso normal. E as atividades intestinais, é feio falar isso, mas é verdade, estão começando a funcionar. Cocô, dia sim, dia não. Não é, mas vamos falar que é 10 quilos de merda. Merda! É um episódio difícil. É verdade. Não sei se é porque ele tá sob efeito de medicação, não sei, mas ele tá bastante emotivo, Pitoli. Ele tava chorando, depressivo e mambucaba. Pois é, o cara do... Vamos ficar chorando até quando? É um baita do chorão, porra. Eu vi quantas vezes o Bolsonaro chorou. Eduardo, ia assistir de longe isso, né? Você que não tem a opção, tinha a opção de voltar e tomou a decisão correta, entendemos todos nós, que é de permanecer aí nos Estados Unidos. É o teu pai sem passaporte, que não podia te visitar, só que agora ele aqui internado, você longe do teu pai. Como é que tá sendo viver esse momento, Eduardo?
Um áudio da melhor qualidade. Olha, a gente é filho de militar, né? Desde moleque aí, eu, o Carlos, o Flávio. Era esporro, assim que eu fui criado, que eu tenho um pai militar. Tem diferença de 1 ano e meio um pro outro. A gente cresceu lá acampando em Itarituba, né? No meio da praia, jogando bola na rua, soltando pipa, etc. Então a gente não é muito desse lado de ficar falando muito do lado emotivo, não. Eu nunca dei um beijo no filho meu homem. Puta que pariu, Marquinhos. A chamada masculinidade tóxica. Já desse o Eduardo tava se escondendo da câmera pra não chorar, mas não é muito emotivo, não. Pela primeira vez eu fiquei pensando assim, poxa, talvez meu pai pode morrer e eu não tô lá perto dele. Mas isso daí é a vida. Foda-se. Né? Todo mundo que é homem vai passar em algum momento da sua vida por uma situação dessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto muito do psicólogo, né? A canadense, o Jordan Peterson. Puta que pariu, Marquinhos. É claro que ele gosta, né? Alguém tinha alguma dúvida? Ele fala, tua vida tá bem, tá tranquila, tem nenhum maremoto? Parabéns. Legal. Se prepare nesse momento, porque o futuro vai chegar alguma tempestade. Alguém da sua família vai morrer, alguém vai ter câncer, alguém vai ter um acidente de carro, vai acontecer alguma coisa e aí você precisa estar fortalecido. Alegria. Bom, e vocês sabem o que o Jordan Peterson tem que os outros não têm? Tem que se fuder, acabou. Obrigado. E alguém da família se tocou do absurdo do garoto propaganda. E tá certo que várias vezes ele não usava o capacete, né? O presidente saiu na dianteira da motociata com Tarcísio na garupa, ambos sem capacete. Tá certo que várias vezes ele não usava o capacete, né? E mais uma vez, ó lá, sem capacete, item obrigatório segundo o Código Brasileiro de Trânsito. E a falta de equipamento na semana passada foi justamente a que motivou a abordagem dos agentes da Polícia Rodoviária Federal ao Genivaldo de Jesus Santos, que morreu asfixiado, assassinado nessa ação de policiais em Sergipe. O próprio presidente Jair Bolsonaro chamou Genivaldo de marginal por ele estar sem capacete, né? Mas ele falou que esse com grafeno ele usa. Flashback. Presidente, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor tá... Você quer fazer uma pergunta decente? Eu respondo. Você da Globo? Rede Globo. Tá. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Tá. Então eu vou ter que vou ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque mas eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar a boca atrás, por favor? Ai, seu grosso! Eu sou grosso, concordo contigo. Flashback. Então agora ele tá defendendo aí que se usa o capacete. Parece. Uma brincadeira à parte, ele sempre usou capacete quando vai pra estrada. Mentira! Quando vai fazer algum trajeto mais longo. Apenas aqueles tiros curtinhos que ele gostava de botar alguém na garupa e tal, pra fazer uma imagem. Fiz um glamour. Cala a boca, não perguntei nada. Ele não usava o capacete, mas o capacete tá bravo com grafeno, ele usa. Claro que é ainda mais relevante usar numa estrada do que numa rua normal, mas irrelevante, tem que usar em toda e qualquer situação, caralho. Porra. E é isso, Bolsonaro desrespeita as leis do trânsito pra fazer a imagem. E daí a lei de trânsito? E daí? Lamento. E o Flávio é formado em Direito, hein? Eu imaginava que ele já tava assistindo a gente lá do hospital. E aí, agora, ó, ele fazendo questão de entrar na live, fazendo questão de entrar na live. Porra. Só vou pedir, pai, que você não fale muito pra tu não encher essa barriga de ar aí, bicho. Cala a boca! Tá? Respeita o teu médico aí, senão a Michelle vai te dar um pescotapa aí. Bem-vindo, pai. Pois é, era pros filhos proibirem o pai de abrir a boca. E, pô, vamos combinar que até parece que foi uma coisa de improviso, mas mesmo assim os filhos acharam uma boa ideia colocar o pai no meio. E aí o Bolsonaro saiu falando por 1 minuto e meio sem parar. Você não para de falar. Antes de ser interrompido. Aí segundos depois ele volta a falar por mais 2 minutos e 20 segundos. Só fica quieto. Aqui é jornalismo de dados. E alta performance. Os filhos preocupados com o ar entrando na barriga e o Bolsonaro virando um balão. Adelir de Carne já subiu aos céus uma vez. Gostou e vai repetir a façanha neste domingo, decolando agora em Paranaguá. Valeu. Obrigado, pai. Bom te ver aí também. Titopete, louro, né, já falou muito. Segura aí pra não encher essa barriga de ar. E isso é o que a gente vê, é o que eles publicam. Bolsonaro recebe visitas e fala pra caralho, né, Valdemar? O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Porque hoje o presidente Valdemar fez uma incursão no hospital lá. Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tá fazendo isso, mas mais gente tem que fazer pra mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Inclusive foi filmado e tal, repercussão. Aí já começou um monte de deputado e senador ligar. Flávio, se o Valdemar pode, eu também posso. Você não pode fazer essas merdas. Falei, olha só, ele foi lá, foi meio, né, um negócio, a revelia de todo mundo, ele não tá podendo conversar. Cala a boca! Não pode receber alta ainda, mas é por indicação médica, não é a gente que proíbe de falar. Que realmente, como o Carlos disse, se ele fica conversando muito, entra ar na barriga, causa dilatação, pode causar dor, atrapalha a recuperação dele. Anos, nada 18 anos, nada 18 anos.
Pois é, mas o Bolsonaro falou pra caralho nessa live aí. Pra caralho. E isso foi o que a gente viu. No dia seguinte, o Bolsonaro fez um monólogo de 10 minutos com uma oficial de justiça. Insuportável! Mas calma, porque a gente foi cognitivamente sequestrado por essa live. Deu errado. O sonho mais tórrido do Eduardo Bolsonaro é... Um apressado come cru, não se esqueça disso. Um abraço. Legal. É que o Trump sancione o Moraes. Desinformação. E é claro que o Eduardo falou isso. Sabe como é que é? Ele precisa justificar o compromisso de se... Abre aspas. Exilar nos Estados Unidos. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. O Trump, ele sancionou o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não só ele, como também a equipe de investigadores dele, que resultou num relatório pedindo a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Tá certíssimo. E por que o Trump sancionou esse cara? Ele é maluco. Porque esse cara invadiu a competência norte-americana. Se você parar para ver a situação do Alexandre de Moraes, ela se enquadra perfeitamente dentro dessas hipóteses de sanção do Trump. Você tá falando sério? Porque o Alexandre de Moraes, ele invadiu a competência norte-americana. Não. Quando ele não deixa empresas americanas virem para o Brasil com liberdade, como a Rumble e a Truth Social, que é uma empresa de capital bilionário de propriedade do Donald Trump. Bastante complicado. Quando ele não permite que essas empresas venham explorar no Brasil como uma plataforma de rede social, ele está invadindo essa competência. E olha os exemplos que o Eduardo usa. Você teve aí a prisão de um ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, o Anderson Torres. Você tem a prisão atual do Daniel Silveira. E quando você conta pra eles a realidade do Brasil, eles caem pra trás. O que alguma dessas coisas tem a ver com o Trump? Nada. Mais nada. O Anderson Torres montou aquelas blitzes da PRF e foi caguetado pela própria equipe. Tem documento e os caralho. E a gente sempre adora quando eles usam o Daniel Silveira como exemplo de mártir. O STF, quando eu digo que é o inimigo número 1 do Brasil, eu tô aqui falando no momento passional? Sim, tô. Claro, talvez eu não raciocine alguma palavra e mande usar merda, mas é normal. Você tá em conluio com o narcoterror. Só pode ter ou tem merda na cabeça. Ou vocês aí do STF que faz essa merdalhada todo o tempo todo. Vocês são cretinos, mau caráter. Vocês deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente. Vocês devem sim ter uma intervenção. Não essas porcarias que aí ocupam. Eu sei que tu não tem moral nenhuma. Marco Aurélio Mello, você não tem decência, você não tem bússola moral. Infelizmente a essência de vocês é podre mesmo. Entram aí com vitaliciedade no cargo pra fazer essa sucessão de porcaria que vocês fazem. Então, ministrinhos de papel, no momento a toga de vocês é o menor presídio do mundo que só cabe um bandido. Vão ficar zangadinhos, agora leva pro Conselho de Arte, vão pedir? Peçam! É o popular pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, ele não só vai perder visto americano. Caguei! Ele vai perder a possibilidade de ter um cartão de crédito Mastercard ou Visa. Porque todos aqueles que se relacionarem com o Alexandre de Moraes, se um banco abre uma conta bancária para o Alexandre de Moraes, ele toma a mesma sanção. E um banco não vai querer ser sancionado pelos Estados Unidos, porque senão ele vai perder, por exemplo, o sistema SWIFT, que é o sistema que dá base para as transações internacionais. O banco ele vai se anular, ele vai morrer praticamente. Uma pena de morte financeira pro Xandão, que vai praticamente morrer pros bancos. Eu não vou nem entrar nos detalhes outros aqui. Não vou entrar em detalhe aqui. Mas esse é o cenário que pinta para o Alexandre de Moraes. Será mesmo? Só fazer uma curta interrupção aqui. No dia 3 de maio, o Eduardo jogou isso aqui nas redes sociais. Ó. Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. É o senhor Valdemar. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Será mesmo? Bora com a Bela Megali no dia 6 no Globo. A comitiva do governo Donald Trump se reuniu nesta terça-feira com a área técnica do Itamaraty, do Ministério da Justiça, para debater o combate ao crime organizado. Na reunião, eles fizeram questão de elogiar as cooperações feitas entre Brasil e Estados Unidos nessa frente e de demonstrar a sua preocupação com o PCC e o Comando Vermelho, que já passaram a operar em estados norte-americanos. Segundo os presentes, a conversa não trouxe citações ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Finalizando agora de verdade, uma vez sancionado, eu do Pitólio, que os outros ministros da Suprema Corte vão se enveredar por esse caminho. Não faz sentido você ir por esse caminho e tomar as mesmas sanções. É tentativa de intimidação ao Supremo. Porque pro Trump sancionar 1, 2, 3, 4, pra ele não vai fazer diferença nenhuma. É o bichão mesmo, hein, doido? Ele tá querendo é o quê? Ele tá querendo pirocas, tá ok? Garantir a liberdade das empresas americanas. Ele tá querendo garantir que nenhum juiz de nenhum país vá invadir a jurisdição americana
americana para censurar americanos e ele tá fazendo o dever de casa dele. Teu cu! Imagina só, estamos em maio de 2025 e tem gente que acha que o Trump tá lutando pela liberdade. O Trump tá extorquindo as maiores empresas de advocacia do país, tá encurralando as universidades e tudo isso pra cercear as liberdades de quem faz coisas que o Trump considera woke. Principalmente no Nordeste, nas caminhadas que ele faz, em cada cidade de interior do Nordeste que ele vai, aonde em tese o Lula teve 70%, 80% dos votos, ele é recebido igual rei. Com todo carinho, em um mesmo lugar, se o Lula fosse caminhar, ele muito provavelmente seria hostilizado em um lugar onde, em tese, ele venceu. Quer dizer, é inexplicável. Não para de pé. Nenhum país do mundo adota esse modelo. Qual país do mundo adota o voto eletrônico? O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Quase impossível. Nós perdemos essas eleições agora, só tem uma maneira. Você sabe qual é? Quem aparelhou o TSE? Possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Vai perder no voto, é perder na fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. Possibilidade de fraude. Fraude. Enfia fraude. Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ele ser presidente na fraude. A dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Já acertaram a fraude para 22? A fraude está no TSE. A conta não fecha quando querem, né, nos entubar essa situação que aconteceu em 22. Mas, bola pra frente aí, vamos continuar tocando. E a família Bolsonaro resolveu criar um nome pra tal ditadura do Cachorro do Supremo. Ele, Bolsonaro, é o verdadeiro defensor da democracia. Tá falando sério? Ele que é a pessoa que é reconhecida nas ruas por ter respeitado a democracia. Tá de sacanagem. Diretamente da boca do Flavinho Bolsonaro, o mesmo cara que disse isso aqui, ó. O feeling, a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, essa visão de longo alcance, aquele tato de saber como é que se comunica com a população. Tomar no cu, cara. E não o Alexandre de Moraes, que hoje todo mundo, com 2 neurônios ou mais, consegue perceber, Pitoli, que ele é que atrapalhou, ele é que tá arruinando a nossa democracia. Os remédios para que o Brasil se cure do alexandrismo estão aí na mesa e em algum momento vão surtir efeito. Alexandre! E a gente ironizou que o Bolsonaro tava dizendo que o Eduardo tava falando árabe. Bolsonaro já tinha dito isso umas 2 ou 3 vezes por aí. Posso fazer um pedido pro Eduardo aí? Eduardo, dá uma saudação ao povo brasileiro em árabe, por favor. O moleque apertou aí o... Agora aqui. O Eduardo, uma boa noite em árabe pro povo brasileiro, por favor. Olha o kibe! Masahal Hair Min. Ana ismi Eduardo Kifahaluka, Bihair Alhamdulillah e Salam. Porra. Ah, moleque. Agora você em inglês, pai. Você boa noite em inglês. Popcorn. Popcorn. Rapaz, as pessoas não têm ideia como é que seu inglês melhorou. Solta o pancadão do Bolsonaro! Popcorn, 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 popcorn. Que porra! Que popcorn! E acabou essa desgraça dessa live. Thank you, Lord. Mas agora você imagina aí o Careca vendo essa live. Irregular. Essa live e esse show de ataques, não só a ele, mas ao sistema eleitoral, como a gente apontou aqui. Aí o Xandão deve ter pensado assim, pô, tô segurando intimação para que Bolsonaro seja oficialmente comunicado da abertura do processo sobre a tentativa de golpe porque ele tá na UTI. E aí o Bolsonaro tá gargalhando numa live, porra. Porra, caralho, porra. Xandão deve ter logo pensado. Aí não, boca de leite, porra. E mandou logo um oficial de justiça pra intimar o Bolsonaro na UTI, no dia seguinte da live. A nossa guerreira meteu logo 2 máscaras pra intimar a bomba fecal ambulante. Eu não quero contaminar ninguém. Bota 3 máscaras e vai pro meio do povo, porra. Ela tava com uma máscara de pano sobre uma máscara cirúrgica. Pelo menos parecia. E teve gente que teve a audácia de reclamar da qualidade das máscaras dela, dizendo que ela podia contaminar o Bolsonaro e etc. O uso de máscara. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? Falta falar que a máscara, a efetividade é pequena. O que você perde com a máscara? Você tá respirando parte de CO2 que você teria, que não tinha que respirar mais. Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo ou não, oxímetro. Bota o dedo no oxímetro, você aguarda uma boa, tranquilo. Depois fica 5 minutos com a máscara. Eu acho que vai baixar. Bom, mas nesse momento aí, dá pra ver que além da oficial de justiça, tem mais 4 pessoas. E só uma delas tá de jaleco. Do outro lado do quarto, a imagem não mostra, mas tem pelo menos a pessoa que tá filmando. É uma citação e uma intimação. Tamo aí, tamo aqui. A citação é feita no início dos termos da acusação e a intimação é o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Seja a sua oficial da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias
para apresentar minha defesa para 5 dias. É isso mesmo? Eu sou advogado, né? Eu sou advogado, né? Eu sou advogado, né? Na cara! Não, eu sou advogado, não. Não, eu sou advogado, não. Não, eu sou advogado, não. É óbvio que não. Não, digo assim, eu sou advogado, tem esse prazo, né? Em nome do senhor. Que loucura! Ele faz a defesa comigo. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Quem é a pessoa do Supremo mandou você para cá? O senhor sabe quem... Pô, o oficial tinha logo que mandar um... Maridão de Dona Vivi. Ministro cabeça de ovo. Cabeça de piroca! Cabeça lustrada. Não, se eu sei... Não, eu quero ter certeza. Mas, relator, por favor, qual o nome dele? Por favor, qual o nome dele? Você sabe, tá anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele. Alexandre Frota! Ministro Alexandre de Moraes. Só o ministro Alexandre de Moraes. Então, a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Bolsonaro ficou ali fazendo cena, tentando adiar a assinatura. Na véspera ele tava rindo largamente. Gostosas gargalhadas. Mas assinar um papel no dia seguinte aí é complicado demais. Lembrando que isso aí tá acontecendo no dia 23 de abril. Esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho hora de não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Toma! Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Tome! Bem, tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagens agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema com a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionada em plantão. Eu sou a plantonista do dia. Pô, a mulher só tá fazendo o trabalho dela, pô, não enche o saco. E é o quê? Não vou assinar, mas se você insistiu, assina. É piada, é humor. Pô, mesmo o Bolsonaro não assinando, ainda assim a ciência dele da intimação estaria dada. Porra, caralho, porra. Eu expliquei os seus advogados, dos diretores, eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a incumbência não, desculpa aqui, eu falei disso em missão. Você tá falando sério? Cláusulas ali, os advogados chamam de leoninas. Pra mim é draconiana. Ele meteu essa. Até que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Ó, aí o Bolsonaro sai enfileirando as insanidades habituais, né? Mas essa aqui é nova pra gente, hein? Eu quero o sistema eleitoral pro meu país igualzinho da Venezuela. Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico, a exemplo do nosso? Não tem, quer dizer, não tem aí a Venezuela. Igualzinho do Paraguai. Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai, eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na França, que eu voto no papel. E não esse sistema aqui tá. Isso é crime. Pois é, o Bolsonaro tava bastante chateado. E tudo começou no telefone do Cid. Tudo começou. Flashback. Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele. End of flashback. Quando foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Pegaram meu telefone. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Peço por favor. Deixa eu te sarrar. Peço por favor. Pois é, não só o Bolsonaro não para de falar, como alguém, ao que parece, da equipe médica, se assustou com a pressão dele e ousou falar, a pressão do senhor tá subindo, hein? A pressão do senhor, eu peço por favor. Eu peço por favor. Calma, filho da puta. Aí o Bolsonaro se irritou e a pressão deve ter subido ainda mais. Já falei que sou imorrível. Não parece. E a oficial de justiça lá só olhando para um ponto fixo e rezando pro Bolsonaro calar a boca. Por menos de 1% disso anularam a Nova Jato.
Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Desculpe! O que eu pretendo fazer? Cocô, dia sim, dia não. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo, você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. É uma covardia o que estão fazendo comigo. Ah, coitado! Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. Tem que se fuder, acabou. Crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tinha um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharam que eles têm que alegar. Bem-vindos ao devido processo legal. Não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque até eu queria que Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Golpista. Apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília. Mais ou menos. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre? Acabou. Já tá desvirtuando já. O Bolsonaro falou e o oficial não arredou pé. Então, desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, né? Assina, por favor. O cara louva Ustra e autografar a porra de um papel é uma medida de força, caralho. Chega de frescura e de mimimi. E quer ver? Logo o Bolsonaro tá fazendo tudo de errado e... obstrução intestinal. E acabou esse episódio. A gente falou que ia ser um e que ia ser curto, só pra começar a voltar ao ritmo. Quem puder ver no sistema privado aí, se você puder pagar, se você ainda não tem, a vacina contra a hepatite A. É isso, se cuidem aí. Valeu. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de CNN Brasil, Gil Brother, Hermes e Renato, Reuters, Casimiro, Itatiaia, New York Times, DPF Tubes, Evaldo Braga, Whindersson Nunes, Pesadelo na Cozinha, TV GGN, Ópera Mundi, UOL, Choque de Cultura, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Senado, SBT News, TV Câmara Distrital, BBC News Brasil, Portal Uai, Desmascarando, Os Donos da Bola, Léo Costa, Pepeu Gomes, Galinha Pintadinha, Podcast Ilustríssima, Cartoon Network, Auriverde Brasil, J Quest, Mídia Ninja, Magari Lorde, Opaí, Obelo, Titãs, Rede Globo, Caceta e Planeta, Band Jornalismo, C-SPAN, TV Brasil, Jovem Pan, Folha de São Paulo, Poder 360, Rádio Globo, Falha de Cobertura, TV Justiça, Bob Marley and the Wailers, Estadão, Flow, Bonitinha Mais Ordinária, Metrópolis, Rádio Band News FM, Chiclete com Banana, Cara Tapa, SBT, O Poderoso Chefão, Terra Brasil, Thiago Rodrigo, Midcast, Caetano Veloso, El Chan, Padre Reginaldo Manzotti, MTV, Meio Norte Mais, Da Noite, Vitor Camejo, Netinho, MC Nego do Marconi, MC Meno Dani, DJ de FDC, sei lá que porra é essa, Cocoricó, O Antagonista, Portal Uai, Bahia Cast, Learn More Jonas, O Assunto, TV 247, Pedro Pan Virtual, TV Quase, TV Câmara, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. The new Pope is American. Isn't it suspicious that the old Pope died after being visited by an American and the new Pope is American? Suspeito. Acabou? Não. Esse que vai a seguir é o Pedro Pan Virtual. Vocês sabiam que o Papa é feito de trigo? Vocês sabiam disso? Vamos lá. Embarca nessa comigo. De acordo com a Rede Globo, o trigo é agro e o agro é pop. De acordo com os engenheiros do Havaí, o pop é pop.
Se o pão é pouco, o trigo é pouco. O pão é trigo. Doideira! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.